Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco e hoje nós vamos trabalhar o tema cultura, criação e apropriação, né? Um tema que é trabalhado com o 5º ciclo EJA, tá bom? E aí a gente inicia discutindo justamente isso. E aí, gente, para a gente discutir o que é cultura, o que é criação e apropriação, nada melhor do que a gente conceituar o que é criação, né? Criação é a invenção de algo novo, de uma ideia, um pensamento ou teoria, né? Ou seja, um novo modo de conceber as coisas, ou seja, algo que surge do nada, né? Algo que é novo, que ainda não foi utilizado. Já a apropriação é a reprodução de algo que já é inventado, né? E somente aquilo é difundido no meio social. Então, há muito tempo a ideia de criação vem sendo constantemente sacudida. Por quê? Porque toda vez que a gente fala que se cria algo novo, muitas vezes tem base em algo antigo. Por isso que a gente disse que vem sendo sacudido. Mas se o modo de pensar, o novo produto foi criado, a gente pode dizer que é algo totalmente novo, desde que ele realmente tem algo novo, né? E aí, junto com essa sacudida, a gente escuta muito essa palavra chamada apropriação, né? Porque hoje em dia a gente se vê muito bastante a discussão, principalmente dentro do campo da cultura, da apropriação cultural. E aí a gente pensa que é algo novo, na verdade as pessoas estão só se apropriando de algo que já existe dentro de outra cultura. E aí eu trouxe duas questõezinhas para a gente discutir, né? A gente vai discutir no finalzinho, tá bom? Então, você sabe qual a utilidade de um instrumento chamado cabresto, né? E nossa cultura pode ser considerada cabresto? E aí a gente pensa, o que é cabresto, né? Cabresto é aquele instrumento utilizado nos animais, como os cavalos e burros, tá certo? Que eles utilizam esse instrumento justamente para que os animais só olhem para frente, não olhem de lado, né? Eles têm uma visão específica de um determinado ponto, tá certo? E aí, o que é que acontece? Para que serve o cabresto, né? O cabresto, ele serve justamente isso, para fazer o indivíduo ver só aquilo que a gente quer que ele veja, né? Ou seja, agir de determinada maneira, né? Quando você usa o cabresto no animal, você quer que o animal ele ande somente naquela linha reta. Você não quer que ele tenha uma visão geral das coisas. E aí a gente pensa, né? A utilidade do cabresto é justamente controlar o animal. E aí eu penso, e cultura pode ser considerada cabresto? Será que eu posso utilizar a cultura para controlar e dominar as pessoas, para fazer com que elas pensem de determinada maneira? Tá certo? Além disso, a gente começa a pensar, né, que com o passar do tempo também, a nossa cultura, né, ela passa a ter um certo valor comercial, né? A cultura, ela é vendida, ela tem um preço, né? O cantor, quando ele canta, ele cobra um preço, né? As roupas de marca, que tem a marca de algum cantor, de algum ator. Então, tudo isso, ele custa um certo preço, né? A nossa cultura começa a ter valor, a cultura popular começa a ter valor, a cultura erudita, até a cultura de massa, que é a cultura que a gente chama de indústria cultural, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, em nossa sociedade, a cultura começa a se dividir em cultura de elite, cultura de massa e cultura popular, tá certo? Aqui a gente tem a foto de uma modelo, né, que ela está se apropriando da cultura africana, né? Essas trancinhas é típico da cultura africana, a gente vê que ela não tem características de africana, então aí seria um tipo de apropriação cultural, tá bom? E aí, o que é cultura popular, né? A cultura popular, né, ao contrário da cultura de massa, né, ela tem suas raízes nas tradições, nos princípios, nos costumes, no modo de ser daquele povo, tá certo? Então a gente vê aí, ó, o frevo faz parte da cultura popular ali de Recife, né? Já aqui na Paraíba, a gente tem a cultura nordestina, a cultura do forró, a cultura do São João, né? Típico aqui do nosso Nordeste, né? A cultura das quadrilhas, né? Também temos também por aqui a cultura do boi bumbá, né? Que também essa cultura é muito presente na Bahia, ali no Amazonas, no lado norte, né? Que eles têm um boi caprichoso, né? Então, fazem parte da cultura daquele povo, acompanha aquele povo, né? É algo que aquela população ela faz sempre, tá certo? Isso é o que a gente chama de
cultura popular, tá certo? É aquela cultura que o povo, ele, queira ou não, faz parte do movimento daquele povo, faz parte da realidade daquela região, tá bom? E aí a gente passa também para a cultura de elite ou cultura erudita. O que é cultura de elite ou cultura erudita, né? Essa cultura está interligada justamente ao próprio nome já diz, a elite, né? A classe mais bem beneficiada, tá certo? Da nossa sociedade. Ou seja, ela está subordinada também ao capital, tá certo? Para você ter acesso à cultura erudita, né? Você tem que ter capital, né? Porque se precisa de valor monetário para você ter acesso a essa cultura, não é uma cultura barata. Então, é uma cultura o quê? Apropriada justamente pela elite, né? Então, essa cultura ela também exige estudo, pesquisa para se obter conhecimento. Portanto, não é uma cultura que é viável para a maioria da população. E se por uma determinada classe social, uma vez que ela necessita desse valor financeiro, monetário, tá bom? E aí, a cultura, né? Ela tem vários aspectos, esse tipo de cultura, né? Quando a gente fala na cultura acadêmica, a cultura do estudo, ela faz parte dessa cultura erudita. Por isso, quando as pessoas dizem assim, você não tem cultura, não é que você não tem cultura, né? Todos nós temos cultura. O que a pessoa quer dizer é que você não tem a cultura erudita, que é a cultura valorizada, tá certo? Então, essa cultura ela também possui condições gerais para se investir em certos aspectos e obter certo conhecimento, né? Pessoa para ter conhecimento de artes plásticas, né? Artes clássicas, né? Ela tem que ter o quê? Investimento de cultura, de estudo, né? Não vem de graça, né? E a cultura erudita a gente pode observar ela em vários aspectos, né? Nas artes, né? Exemplo disso, né, da produção cultural, é de músicos como Bach, Mozart, Beethoven, né, as músicas clássicas, a ópera, né, que a ópera se trata de um processozinho de interpretação em teatro cantado, tá certo? E na pintura a gente pode mencionar o Michelangelo, o Rafael Sanzio, o Botticelli, né, esses artistas, né, super valorizados, né? Tá bom? E aí, aqui temos exemplos de cultura erudita, né? O balé clássico, ele é um exemplo da cultura erudita, tá certo? Né? Uma pessoa, você pensar que é uma cultura que necessita de investimento de dinheiro, aí você pensa nisso, né? Uma pessoa para ser bailarina, fazer balé clássico, ela precisa o quê? Investir. Não é barato fazer balé clássico, comprar vestimenta, pagar as aulas de balé, né? Ter uma alimentação rigorosa, então tudo isso custa dinheiro, né? As pessoas que vão assistir o balé também custa, a entrada não é grátis, né? Custa dinheiro, custa investimento, né? Por isso, e as pessoas só entendem o balé em si, as partes do balé, se ela tem um estudo erudito, né? Se ela sabe o que a peça quer dizer, o que a peça quer passar, o que cada movimento da bailarina quer, ou seja, que a interpretação indica para o sujeito, né? Cada passo da bailarina ele vai indicar alguma coisa. Então, tudo isso faz parte da cultura erudita, tá certo? Aqui a gente tá vendo também, tá certo? Uma orquestra sinfônica, né? Orquestra sinfônica tocando uma música num teatro, né? Que faz parte da cultura erudita. Então, você pensa, né? É uma cultura que gasta dinheiro, sim, para as pessoas tocarem um instrumento desse tipo, né? São pessoas o quê? Que passam anos de estudo, né? E claro que as pessoas que vão assistir também tem que pagar e o valor não é barato, porque uma vez que todos os músicos têm que ser pagos, né? Então, é uma cultura que realmente custa dinheiro, né? Aqui a gente está vendo agora dentro das artes plásticas, né? O Dedo de Deus, né? A pintura clássica do Michelangelo, né? Onde Deus tenta tocar na mão de Davi, né? Mostrando aqui a criação do homem, né? A pintura que a gente chama do período clássico, né? O que indica bem esse tipo de cultura erudita, tá bom? E aí, aqui a gente tem também uma falazinha do Papa Pio X, tá certo? E essa pintura aqui do Rafael Sanzio, né? Do Jesus Cristo, né? Ele sendo transfigurado, né? Subindo aos céus, né? E o Papa Pio X diz o seguinte: a pobre massa, por sua vez, não
produz elite nem cultura. Dela somente nasce a destruição verdadeira da cultura, né? Mostrando aí uma visão totalmente preconceituosa do Papa Pio X, né? E aí tem pessoas que ainda hoje reproduzem essa linguagem, né? Quando dizem assim, você não tem cultura. Você é um pé rapado, né? Um favelado, né? Em outras palavras, a pessoa quer dizer que você é o quê? Uma pessoa que não produz, ou seja, que não domina a cultura erudita, né? Tá certo? E aí a gente passa para indústria cultural ou indústria de massa, né? Antigamente era chamado de indústria de massa, hoje a gente não usa mais esse termo, tá bom? Indústria de massa, a gente usa o termo indústria cultural, uma vez que o termo cultura de massa estava sendo um termo preconceituoso, e aí a gente tenta evitar esse preconceito, tá certo? E aí, como é que a gente tenta evitar esse preconceito? Não utilizando mais o termo indústria de massa, mas o termo indústria cultural, tá bom? E aí, o que é a indústria cultural? É aquela arte, né? Aquele tipo de cultura criada com um objetivo específico. E que objetivo específico é esse? É justamente o objetivo de atingir a massa popular. Quem é a massa popular? É toda a população, a classe trabalhadora, né? O que a gente chama de massa, por isso que a gente chamava de indústria de massa. A massa é quem? Todos nós, tá certo? E aí, né? A maioria dessa cultura, certo? Essa cultura de massa, né, que hoje em dia a gente chama de indústria cultural, ela tinha o objetivo justamente isso, de quê? De vender uma cultura para a população. E aí o que é que acontece? Essa cultura ela vai ter um aspecto totalmente diferente. Ela não vai diferenciar, não vai fazer distinção de classe social, de etnia, de classe etária, de sexual ou psicológica, entendeu? De gênero, ela não faz essa diferença, né? E esse conteúdo, ele é o quê? Ele é disseminado para a população em geral através dos veículos de comunicação de massa. Ou seja, é através dos meios de comunicação de massa que eu vou transmitir essa cultura que eu vou vender para a população. Mas por que chamar de indústria cultural, professora? Porque além dela ter essa ideia do consumismo, de vender essa cultura, tá certo? Essa cultura, ela também tem o objetivo, tá certo, gente? De dominação dos sujeitos. Como assim de dominação, professora? É aquela cultura que a gente escuta, que faz você dançar, você querer beber, você querer brincar, né? Falar, porém, ela não discute nenhuma questão de cunho social, tá bom? Ela não discute problemas sociais, tá bom? E aí, quem criou essa teoria, né? Essa teoria ela é criada pela Escola de Frankfurt, tá certo? Tá certo? E aí, quem são os autores dessa teoria? O Theodor Adorno, tá certo? E o Max Horkheim, tá certo? Eles foram os responsáveis pela criação do termo indústria cultural. Segundo esses autores, tanto o Adorno como o Horkheim, as massas são dominadas por uma indústria cultural que obedece somente à lógica do capitalismo, tá certo? E, ou seja, e aí o que é que acontece? O capitalismo cria essa indústria, difunde pelos meios de comunicação, rádio, televisão, computador, internet, jornal, revista, né? Para todo mundo, para todo o globo, e aí as pessoas começam a consumir, porque tá na moda, né? Ou seja, tal atriz está vestindo tal roupa, então vou vestir igual aquela atriz, né? A tal atriz está vendendo tal produto, deve ser bom, vou comprar, o cabelo dela é bonito, eu vou comprar tal shampoo. Então isso é o que faz a indústria cultural, tá certo? Ela faz com que as pessoas realmente comprem esse tipo de produto. E aí as sociedades capitalistas, né, têm sua gênese, ou seja, tem o seu domínio, na sua concepção, na sua ideia, a ideia de dominação como forma de impor meios de legitimação dessa cultura, tá certo? Ou seja, ela quer transformar essa cultura que ela criou em uma cultura legítima e aceita para as pessoas, tá certo? E, portanto, ela começa a ter acesso a essa cultura em vários meios, até os meios institucionais, como a educação. Hoje em dia a gente vê a educação, quando a gente passa propaganda de educação na televisão, também é o quê? São programas de indústria cultural, né? Diz que tipo de educação tem que ter, como tem que ser, como você deve ser ou não, tá certo? E aí os meios de comunicação de massa conseguem, de certo modo, ditar algumas regras,
Como, por exemplo, aquela ideia, né, que o brega é chique, né? As pessoas, brega é brega. Não, agora o brega é chique, né? Porque o Falcão é chique, né? Porque a Gabi Amarantos, o brega é chique pra ela, né? Vocês lembram, né, da Gabi Amaranto, né? E aí, o brega se torna chique, né? O que era educacional hoje em dia se torna o quê? Versátil, se torna aberto. Então, tudo isso começa a passar por essa perspectiva, tá certo? Da indústria cultural, tá bom? Então, tudo isso hoje em dia, a forma de pensar as várias instituições, não só a instituição educacional, mas elas começam a passar esse tipo de concepção de indústria cultural. Tá bom? Hoje ficamos por aqui. Obrigada. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal.